Olá, crianças! Oi, Filipa! Oi, tia Rose! Tudo bem? Tudo bom! Que bom! Eu já ia falar junto! Que bom que nós estamos aqui novamente para ouvir linda história da Palavra de Deus. Essas histórias aí maravilhosas! Muito bem, Filipa. E eu também estou feliz. E hoje, Filipa... Não terminou ainda. Não terminou? Ai, desculpa. Ela está impossível. Ela está impossível, Filipa. Eu estou feliz. Muito bem. E eu sei que você é tão inteligente, é por isso que você está sempre aqui para aprender da palavra de Deus, Filipa. Verdade, eu tenho aprendido tanta coisa. Pois é, Filipe. E hoje, uma das histórias, eu adoro a maioria das histórias, eu gosto de todas, mas essa que nós vamos falar hoje, ela me encoraja, sabia? Não. Não? Não, Pois você contou agora. Ela me encoraja e você vai ficar encorajada, porque essa palavra, essa história está lá no livro da Bíblia e ela fala de um... Mas qual livro? Qual livro? Em Josué. Ah, tá. Muito bem, nós vamos falar de Josué mesmo. É um livro que tem na palavra de Deus. No livro de Josué conta a vida de Josué. Exatamente. Só que Josué, você sabe quem era Josué? Era um homem de Deus. Sim, mas Josué, ele era discípulo, ele era um aluno, sabe de quem? Moisés? Isso, do grande Moisés. Aquele homem que Deus tinha separado para tirar o povo dele da terra do Egito. Eu festejando que eu acertei. Você está muito convencida, Filipa. E aí, o que acontece? Josué andou muito tempo com Moisés, desde novinho. Ele viu todas as coisas que Deus fez por meio da vida de Moisés. É muita coisa mesmo, É né? muita coisa. E você sabe que quando Moisés já estava próximo de partir, de morrer, Deus levou Moisés até o Monte Nebo. E de lá, Deus mostrou para Moisés a terra prometida para onde Moisés estava levando o povo. Terra prometida. Por isso que eles saíram lá do Egito. Eles saíram, esse povo saiu da escravidão para uma terra que Deus tinha prometido para eles, que emanava leite e mel. Uma terra maravilhosa, onde eles iam poder viver em paz. Só que quando chegou perto da terra prometida, Deus mostrou para Moisés e ali Moisés morreu. Moisés morreu. E você sabe que coisa bacana que eu quero contar? O quê? Não faz parte, não é o centro da história, mas Moisés foi enterrado por Deus. Olha que coisa mais linda! Eu não entendi isso, não. Moisés, quando morreu ali no monte, a Bíblia fala que Deus enterrou Moisés. Olha que privilégio! Gente! E você sabe que isso daí é uma notícia bem interessante. Por isso que eu quis contar. Mas aí, antes disso, Moisés apresentou para o povo Josué. E ele disse para o povo que Josué iria levar esse povo para a terra prometida. Ou seja, ia substituir ele, Isso mesmo. Mas você sabe que bacana que Deus falou para Josué? Eu imagino o medo de Josué, né? Exatamente. Na frente daquele povão lá. Muito, eu gosto de você. Você é muito inteligente. O povo estava enjoado de andar. E você lembrando que Josué caminhava com Moisés já há muito tempo. Então, Josué já tinha visto as coisas que o povo fazia, que eles eram teimosos, né? E Josué já ficava pensando, talvez tenha pensado, eu que vou conduzir esse povo, não sei não. Agora, né? E aí ele pode ter ficado com medo. Mas Deus... Eu ficaria. Mas Deus é um Deus que nos ama. E Ele cuida de nós. E Ele falou para Josué que jamais abandonaria Josué. O que Ele falou para Josué? Para Josué ser o quê? Forte. E corajoso.
forte e precisava mesmo naquele povo, né? Pois é, mas hoje, Filipa, nós também precisamos, às vezes, ter muita força e coragem para muitas coisas que acontecem na vida da gente, sabia? E o que diga, né? Você sabe que, olha, esse mundo tá difícil. Tá difícil mesmo, Filipa, não é fácil. Difícil, menina. Eu tento fazer as coisas da Bíblia, mas você sabe o que acontece? Esse mundo quer me puxar para outro lado e aí Deus quer me trazer para ele. O mundo quer me puxar e Deus, aí eu tenho que ter força. Isso! Mas quem dá essa força, Filipa, é Deus. E eu fico feliz de saber que o mundo puxa você para lá, mas Deus puxa para cá. E o nosso desejo é estar perto de Deus. E aí Deus disse para ele, lá no livro da Bíblia, lá em Josué 1, capítulo 1, versículo 7, Deus disse o seguinte para ele: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que está na lei e o que o meu servo Moisés ordenou. O que Moisés ordenou? Tudo aquilo que Deus tinha mandado fazer. É o que está na Bíblia, né? É o que está na palavra de Deus. A gente tem que ser forte e corajoso para fazer a vontade de Deus que está na Bíblia, não é isso? Ai, que coisa difícil. Você sabe que tem um versículo na Bíblia que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então Josué, ele tinha que ser forte, corajoso, ele tinha que ter coragem, que Deus ia cuidar dele, mas ele tinha também que fazer o quê? Guardar a palavra e fazer tudo que Deus ordenou. A palavra de Deus nos dá força, né? Isso. E coragem. E conhecimento. Muito, Filipa, muito. Serenidade, tranquilidade. Isso aí eu ainda não consegui, não. Não? Não. Mas você continua. Mas eu vou continuar lendo a Bíblia para ver se eu consigo, tá? Consegue, Filipa, consegue. Você ainda é nova, você consegue. E aí começou o grande desafio de Josué, de prosseguir com o povo. E sabe qual foi o primeiro desafio de Josué? Não. Não sabe? Não, você não falou ainda. Não contei? Não. Então, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E esse rio não era um riozinho assim que você entra, que o pezinho só fica ali no pezinho, Filipa. Que o pezinho fica no pezinho? Ou melhor, que a água fica no pezinho. Desculpa, Filipa. Eu não tinha entendido. Eu até olhei pro seu pé para ver se eu entendia, mas não entendi. Não. E aí Deus falou para ele que a Arca da Aliança tinha que ir na frente do povo. A Arca da Aliança era um local onde a presença de Deus estaria ali. Só que só quem podia levar era os sacerdotes. E aí, o que eles tinham que fazer? Os sacerdotes iam carregar a Arca da Aliança. Para passar o rio com a Arca da Aliança. Isso, e o povo ia atrás. Só que aí você imagina, todo mundo com medo. E agora, como que vai acontecer isso? Não era uma coisinha pequena, era um baita de um rio. Já pensou passar um rio? Sabe o que aconteceu? Não. Os sacerdotes, com a Arca da Aliança, foram e colocaram o pé no rio. Você sabe o que aconteceu, Filipa? Não. Crianças, vai lembrar um fato que aconteceu lá com Moisés. Não diga. O que foi, Filipa, que aconteceu? Que o mar não era mar, né? Rio. Que o rio se abriu. Exatamente, igual aconteceu lá no Mar Vermelho, quando Moisés bateu com a vara, lembra? E o mar se abriu, o povo passou para sair do Egito? Gente, então Deus fez isso 2 vezes. E você sabe que quando isso aconteceu, o que o povo entendeu? Que Deus era com Josué, e Josué teve coragem, como era com Moisés. E então todo mundo percebeu que Deus era com Josué, assim como ele foi com Moisés. Porque fez a mesma coisa que fez com Moisés. E agora você imagina se Josué não se enchesse de coragem e não confiasse em Deus. E não
obedecesse, né? E não obedecesse, o que ia acontecer? Ia ficar todo mundo lá? Ele ia dizer assim, não, como que eu vou passar esse rio aí? E você imagina, às vezes na vida a gente fica um pouco também, né, parado diante dos problemas. Minha mãe fala que às vezes ela tem rio de problema para passar. Ah, a sua mãe, eu vou falar, e a galera toda do Brasil tem esse problema, Filipa. Eu não entendo muito não isso daí, mas eu sei que é difícil. É difícil, porque mas... às vezes até ela chora, sabia? Então é por agora... causa do rio de problema. Então, agora você vai poder falar para ela que ela deve ser o quê? Forte e corajosa. Somente ser forte e muito corajosa. Mas segundo Mas ela tem que fazer segundo a palavra de Deus. Isso. Vou falar para ela quando eu chegar em casa. Isso mesmo. E é por isso que nós podemos encorajar outras pessoas. Porque nós temos a palavra de Deus que nos orienta e nos fortalece. Vamos tentar falar junto, Filipa, o versículo que está lá em Josué 1,7, juntamente com as crianças? Vamos lá? Vamos. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Meu servo Moisés me ordenou. Eu não sabia falar isso aí. Isso, foi Deus falando. Que Josué 1,7. Mas, criançada, pode procurar lá na Bíblia. Isso, aí no seu celular, né? Na Bíblia como essa. Quando chegar em casa, eu vou falar para minha mãe, ler lá na Bíblia. Isso mesmo. Quer falar mais uma vez, Filipa? Aí tá difícil. Tá difícil, né? Mas você guardou 3 coisas. Ser forte, corajoso e guardar no coração a palavra de Deus. E obedecer essa palavra. Não basta só guardar, né? Nós temos que obedecer. E nisso, Josué, nós vamos ver que ele fez muitas coisas, mas pela obediência. E Deus cumpriu. Ele foi com Josué todos os dias da vida de Josué. Você sabia? Mas até lá, muito lindo. E é muito gostoso porque é isso que Deus quer. Ele quer a nossa obediência e Ele quer que nós vivamos pertinho dEle. Então chega aí pertinho. Assim. Isso. E porque Deus quer estar conosco pertinho, não é só nessa vida. Deus nos ensina, assim como ensinou para Josué, ir caminhando por uma vida chamada vida eterna, onde não haverá mais choro, nem rios de problemas, nem dores, sabia? Sim. Eu acho que é lá no céu. Isso mesmo. E Josué lá obedeceu e ele caminhou e conseguiu passar pelo rio com aquele povo abrindo, porque Deus ali provou que ele estaria com Josué, como ele foi com Moisés. E o povo então entendeu que Josué tinha sido escolhido por Deus para conduzir aquele povo até a terra. Sabe o que eu estou fazendo? O que é isso, Filipa? Eu estou pensando. Você pensa assim? Eu penso. Entendi. Pensei que você estava boquiaberta. Olha, esse Josué andava com Deus, era um homem de Deus. E por isso que ele fez essas grandes coisas, né? Na Bíblia tem muita gente que assim faz grandes coisas porque anda com Deus, né? Exatamente. Então eu acho que eu tenho que andar com Deus. Isso mesmo, e é por isso que eu gosto de você, porque ela é inteligente, né, crianças? A Filipa é muito inteligente. Obrigada, mas eu acho que é porque eu ando com Deus. E a palavra de Deus, você sabia que ela também, ela abre a nossa mente, Filipa? Os nossos olhos. E Como assim? Ela abre a nossa mente em coisas que a gente antes nem pensava. Que eu pensei em abrir, eu pensei em coisa diferente, sabe? Isso, coisas grandes, importantes. Deixa eu contar um negócio. Dá tempo de eu contar um negócio? Não sei, Filipe, acho que a gente só tem 1 minuto. Então, quando você falou abrir, eu pensei em abrir mesmo, assim, de pá! Eu sabia. Igual eu falei demais, eu falei demais. E aí, então... Mas não é bem assim, Filipe. Deixa eu tirar esse cabelo da sua boca. Que seus vendo? Eu fico abrindo demais. Então, crianças, a nossa história de hoje termina aqui. Mas você não explicou o que é abrir.
Oi? Abrir? É. Abrir a mente significa não ficar pensando em coisas que nós estamos acostumadas, coisas pequenas. Deus quer que a gente olhe para o mundo, veja as necessidades que antes a gente não via. Ver coisa que a gente não via, E você né? sabe a Perceber coisas que a gente não percebia. Isso, Porque olhar para a necessidade do outro que a gente não olhava. que são coisas... Isso. Ai, peraí que tem a palavra, que são coisas... Pera que eu vou lembrar. Filipa, nosso tempo... Espirituais. Muito bem. E Filipa, nós encerramos aqui, crianças, encerramos aqui a nossa história de Josué, onde nós aprendemos que nós devemos ser forte, corajoso e obedecer a palavra de Deus, e Deus será conosco. Ok? Gente, seja forte e corajoso e procure a gente no Instagram, Facebook Tchau, crianças! e no site da TV Polo. Beijos, YouTube também.